Pessoal, nós vamos na nossa aula de hoje e hoje nós vamos trabalhar com alguns conceitos, tá? Vamos tentar diferenciar estado, país, nação e território. Quando nós falamos de um povo, né, que aí tem uma gravura aí, esse material está disponível para vocês. Um povo é um grupo de pessoas, mas a sua cultura, mais um território. Então, se eu tenho uma área onde eles moram, a cultura deles, a religião, tudo. Cultura é muito diverso e dessas pessoas eu tenho uma nação. Essa nação, quando ela tem um governo, ele forma um Estado-nação. E o Estado-nação eu tenho a designação de país, que é o aspecto físico, e o Estado, que é o aspecto político. Então a situação política é o Estado. Quando pega e fala assim, o Estado brasileiro. O que é esse Estado brasileiro? É o aspecto, são as nossas relações políticas. E o país é o nosso território, aspecto físico. Quando eu falo das montanhas, das florestas, não estou falando do Estado, eu estou falando do país. Quando eu falo do Congresso, quando eu falo das políticas, quando eu falo da Constituição, eu estou falando do Estado. Tá? E os dois, tanto o país quanto o Estado com letra maiúscula, eles formam Estado-nação. Então vocês vão ouvir esses termos aí muito em geografia. Primeira definição de território. Território ele é um termo que não existe um consenso. Em todos os geógrafos falam assim, território é isso. Não há um consenso exato, mas nós vamos resumir. Tem até aí, ó. Como eu posso definir o que é um território? É o espaço geográfico apropriado e delimitado por relações de soberania e poder. Então, aquele espaço onde uma nação, onde um estado tem soberania, onde ele determina suas leis ali dentro e cumpre-se as leis ali dentro, ou tenta se fazer cumprir, é o seu território, tá? Quando a gente fala em soberania, é porque dentro do nosso território nós somos soberanos, ou seja, nós temos direitos, né, sobre esse território. Se uma outra estado-nação invadir o nosso, nós podemos até fazer uso da força, né, como se diz. Mas é lógico que nas relações políticas, o último instrumento sempre é o uso da força. E na política, o instrumento mais usado são os diálogos, né, a conversa, o bom senso, para evitar sempre chegar nos finalmente. Nós já presenciamos guerras e vimos os resultados nefastos que ela tem. E o Estado? O que é um Estado? Qual o conceito de Estado? Estado é um conjunto de instituições públicas que administram o território, procurando atender os anseios e interesses da sua população. Então, o Estado brasileiro que é responsável por administrar a educação, saúde, a segurança, são instituições para o povo. Essas instituições são mantidas com o dinheiro do povo. Vocês estudam em escola pública. É uma escola mantida pelo Estado. O Estado mantém ela e tem que fornecer para vocês a prestação de serviço, tá, conforme regras bem estabelecidas. Nós podemos também fazer uma diferença entre Estado e país. Enquanto o primeiro, o Estado, é uma instituição formada por povo, território e governo, país, o segundo, é um conceito genérico referente a tudo que se encontra no território dominado por um Estado e apresenta características físicas, naturais, econômicas, sociais, culturais e outras. No caso, o Brasil é o país e a República Federativa do Brasil é o Estado. Então, o Brasil é o quê? É o país. E a República Federativa do Brasil é o quê? O Estado. Nós somos uma república federativa. E o conceito de nação? Bom, nação significa uma união entre um mesmo povo com o sentido de pertencimento e de união entre si, compartilhando muitas vezes um conjunto mais ou menos diferente de culturas, práticas sociais, idiomas, entre outros. Assim sendo, nem sempre uma nação equivale a um estado, ou um país, ou até mesmo a um território, havendo dessa forma muitas nações sem território e sem uma soberania territorial constituída. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, nós temos na história a nação judaica, os judeus.
A nação judaica, ela sempre foi uma nação, o povo tinha sua cultura, sua religiosidade, tinha seus ritos. A nação, havia um sentido de pessoas pertencerem àquela nação. Eles conseguiram manter, apesar de não ter um território. Foi em 1945, foi até Oswaldo Aranha, um brasileiro, que assinou o decreto e estabeleceu as terras para começar o Estado de Israel. E, de repente, num período curto de tempo, num dia, Israel deixou de ser só nação e passou a ser também um país, porque agora ele tinha um território, ele passou a ser um Estado, ele passou a ter um território definido. Antes não, eles viviam por aí. Eles viviam, tinham judeus espalhados por todo lugar do mundo, com a perseguição dos judeus, o sionismo, né, o anti-sionismo, né? Com a perseguição que os judeus fizeram, eles também espalharam pelo mundo inteiro e tomaram, as suas terras históricas lá foram tomadas naquela época, perderam aquilo ali. E hoje é uma briga entre judeus e palestinos, porque os palestinos estão lá, ainda são uma nação, mas ainda não tem um território muito bem definido ainda. E os judeus têm um território ali, aí tem muita controvérsia, política ali, muitas discussões, se os judeus estão invadindo a área dos palestinos, se os palestinos estão invadindo a área dos judeus, tem uma guerra travada por ali. Né? Todos os dias, quando vê os jornais, liga a televisão, nós vamos escutar das terras de Israel as brigas que estão lá. Mas era uma nação, eles não tinham a terra estabelecida, e em 1945, né, não esqueçam disso, com a assinatura de Oswaldo Aranha, brasileiro, estabeleceu-se o Estado de Israel, né, de um dia para a noite. Foi uma coisa assim, histórica isso aí. A Espanha também é um exemplo clássico, né, de um Estado multinacional, ou seja, com grande número de nações vivendo em seu território. Existem os espanhóis, mas também existem os catalães, uma nação atualmente sem o Estado soberano e, portanto, sem um território político definido, além dos bascos, navarros e alguns outros. Então, você tem dentro de um Estado, que é a Espanha, você tem várias nações. Pessoas que se acham pertencentes aos catalães, acham pertencentes a um outro grupo. Então, eu quero que vocês dêem uma lida nesse material para vocês verem essas diferenças entre Estado e nação. E todo o material que for disponibilizado para vocês, depois da leitura é que vocês farão as atividades online. Tá bom? Bom trabalho para todos vocês.